Boa tarde, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de português, vamos trabalhar alguns assuntos. Primeiro deles é sobre a questão do verbo, tá? Então, a prof trouxe aqui para vocês, lá na página 37 da apostila de vocês, verbo passado, presente e futuro. O que é um verbo? É uma palavra que indica acontecimento, representando no tempo uma ação, um estado, um fenômeno. Então, o verbo é uma ação. Por exemplo, nadar, correr, comer, são verbos, tá? Então, o verbo também, a gente pode conjugar ele de diferentes formas. Então, a gente vai conjugar o verbo estudar. Então, ali, nós temos primeiro o passado, é o que já passou. Ontem é passado. Tudo que aconteceu ontem, o que a gente fez ontem é passado. Então, nós vamos conjugar o verbo estudar. Então, no passado, eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos. Agora, no presente, no hoje, como que eu conjugo o verbo estudar? Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos. Agora, lá no futuro, que vai ser amanhã, que vai ocorrer amanhã, como que vai ficar então esse verbo estudar? Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, tá? Então, o verbo é sempre uma ação, é um movimento, tá? Então, vocês vão responder as atividades lá da página 37, relacionada ao verbo. Tem alguns textinhos que vocês podem ler para vocês responderem essas questões. Na página 38, vai falar um pouquinho sobre sinais de pontuação, que são eles, aspas e parênteses. Então, aspas é para realçar certa parte de um texto, é para realçar partes importantes, uma situação, destacar palavras que talvez sejam pouco conhecidas. Então, a gente vai usar aspas, tá? Depois, nós temos também o uso do parênteses, que é para intercalar informações, dar explicações. Geralmente, a parênteses vai vir em nome de autores, obras de livros e também em capítulos, tá? Depois, lá na página que vocês têm, que é na página 38, vai falar sobre uma sinopse. O que é uma sinopse? Sinopse é uma espécie de um resumo de um livro. O que vai abordar numa sinopse? Sempre os pontos principais da obra. A função tem a função de despertar a curiosidade em quem está lendo a história, o resumo da história. E uma coisa bem importante, não consta o final da história. E também não pode conter a opinião de quem escreve. Então, aqui nós temos uma imagem que vocês devem assistir ou já assistiram, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? Então, aqui nós temos uma sinopse desse livro chamado Rei, Nações e Narizinho, que vai contar, então, um pequeno resuminho do que contém nesse livro, tá? Mas sem trazer o final da história e sem colocar sua opinião, tá? Isso é uma sinopse, é um resumo do livro. Então, aqui vocês vão ler e lá na número 2 vocês vão responder essa questão. Na página 40 também é relacionado ao texto que vocês leram, tá? Relacionado lá à história lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo, da Dona Benta, Narizinho, que vocês lembram algumas coisas também da história, tá? Lá na página 41, o que vocês devem fazer? Nessa parte, como a gente não está em sala de aula, a prof tinha pensado em fazer um trabalho diferente, mas como a gente está de uma nova forma de trabalho, né, à distância, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o caderno de português e lá nessa página 41, vocês vão colocar a data, o dia que vocês vão fazer essa atividade, e vocês vão fazer um resumo do livro. Um resumo do livro que pode ser que vocês já leram, pode ser um livro que vocês estão lendo agora. O que vocês devem colocar? A data no caderno. Vocês também devem colocar o título do livro,
Vocês têm que colocar o nome do autor e vocês vão fazer um resumo dessa história lá no caderno de vocês, certo? Depois, nós vamos entrar num novo capítulo da nossa apostila, que é lá na página 43. E aqui nós temos um grupo de pessoas reunidos, tá? Numa biblioteca, alguns alunos olhando alguns livros, e nós temos um menino aqui que está assim escrito no livro dele, Lenda da Yara, a Mãe d'Água. Então, nessa parte, nesse capítulo da apostila, nós vamos estudar o que é uma lenda. Então, lenda é uma narrativa transmitida oralmente, através dos tempos. Por exemplo, uma lenda que o vô, que a avó, que o pai de vocês contavam desde de criança para vocês. Essa narrativa, ela tem um caráter fictício, tá? E também junto com fatos reais e imaginários. Então, nós temos várias lendas. Nós temos Boto Cor-de-Rosa, Saci Pererê, Iara. Então, nós temos várias lendas. Então, nesse capítulo, vocês vão ler essas questões e vocês vão responder relacionado às lendas, tá? Então, lá na página 43 e lá na página 44, nós vamos ter uma história em quadrinho. E numa história em quadrinhos, aqui vai falar sobre o Cascão, são só lendas? Então, aqui nós vamos ter uma história em quadrinhos. Primeiro, uma história em quadrinhos, ela traz linguagem verbal, que é aqui a escrita, palavras escritas ou faladas, mas também traz linguagem não verbal. O que é isso? Ela utiliza os sinais visuais, como imagem de uma placa. Isso, uma placa lá que tá tendo um sinal tipo de trânsito. Ela não está escrito nada, ela não traz nem uma linguagem verbal. Mas se você olhar aquela placa, tu vai conseguir identificar o que está nela. Por quê? Porque é uma linguagem não verbal, tá? Então, na história em quadrinhos, a gente pode ter somente uma linguagem, ou a gente pode ter as duas. A verbal, aonde traz a fala dos personagens, ou a não verbal, aonde vai aparecer imagens, mas com nenhuma fala. Bom, a história em quadrinhos também, essa história em quadrinhos vai narrar por meio de desenhos, né? Olha, vários desenhos e textos, aonde vai contar uma história com personagens, com o tempo, um lugar e o que está acontecendo e o desfecho da história, tá? Então, vocês vão ler essa história em quadrinhos e depois, lá na página 48, vocês vão começar a responder as atividades sobre essa história em quadrinhos. Uma outra coisa que eu queria colocar para vocês, vai falar aqui na história em quadrinhos sobre folclore. O que é folclore? Folclore é uma sabedoria popular. São manifestações culturais que faz parte de um povo, de um local e é passado de geração em geração. Como que é passado de geração em geração? Através de contar essa história. Então, lá vocês vão escutar a história do Saci Pererê. Quem é que contou? Ah, foi o vô que contou para a mãe e agora a mãe vai contar para vocês. Quando vocês forem ou tiverem filhos, vocês vão contar essa história também para os filhos de vocês, tá? Então, folclore é isso, é uma sabedoria popular, tá? Que faz parte de um povo ou de uma cultura, tá? Então, aqui vocês vão responder, então, as páginas 48, 49, relacionado a essa história em quadrinhos que vocês leram. Lá na página 50, nós temos um outro tipo de texto. Texto em verso e texto em prosa. Qual é a diferença disso? Aqui, nesse texto 1, que traz como título a Yara, nós temos um texto que é em formas de versos. Versos são cada linha do teu texto. E estrofe é o conjunto dessas linhas.
Então, aqui, ó, eu tenho uma estrofe, né? A Yara caminha sobre as águas com cabelos de algas. Isso aqui é uma estrofe. O que são versos? Cada linha. A Yara caminha. É um verso. Sobre as águas, outro verso, tá? Então, texto em verso é isso. Contém versos, que são cada linha do texto, e a estrofe, que é um conjunto de versos. Agora, o que é um texto em prosa? Lá no texto 2, traz um texto em prosa, que é um estilo natural. Não traz rima nesse texto, não é escrito em forma de versos e estrofes, tá? É um estilo natural, tá? E agora, vocês vão responder as páginas 51, as páginas 52 e as páginas 53. Isso, relacionado a essa questão sobre os textos em prosa e texto em versos. Bom, lá na página 53, nós vamos ter sinais de pontuação novamente. E ali, no texto Yara, o autor usa palavras que rimam. O que é rima? São duas palavras que combinam, que têm o mesmo som. Então, por exemplo, amor. O que será que rima com a palavra amor? Nós podemos rimar amor com flor, com calor. Agora, o que rima com a palavra amizade? Pode ser saudade, pode ser vontade. Então, rima são isso, são duas palavras que combinam e que têm o último som igual. Então, aqui vocês vão achar palavras que vão combinar com águas. O que será que combina com água? Bruma, alumia. Vocês vão colocar palavras. Agora, no poema há diferentes sinais de pontuação. Localize e transcreva um verso que apresenta cada um desses sinais. Você sabe que a gente tem vários sinais de pontuação. Aqui foi trazido alguns só. Então, vocês vão voltar lá no poema da Yara e vocês vão ver qual é o sinal de pontuação. Então, nós vamos analisar lá. Qual que tem vírgula? Então, vocês vão achar qual que traz vírgula e vão copiar aqui um verso, que é uma linha aonde tem vírgula. Depois, vocês vão escrever uma frase olhando sempre, voltando sempre ao texto. Vocês vão achar ponto e vírgula. E depois, vocês devem achar um ponto final. Vocês vão copiar, então, uma linha onde tem um ponto final, tá? E aqui, então, terminamos a parte do nosso capítulo de português, tá? Desejo a todos, então, um bom trabalho. Aproveitem também e assistam os vídeos que a prof vai deixar disponíveis para facilitar e ajudar vocês a responder às atividades, tá? Então, um abraço a todos.